Fala pessoal, a gente está vindo aqui de uma maneira extraordinária falar com vocês para dar alguns esclarecimentos sobre os últimos dias na volta do feriado do Carnaval. As bolsas no Brasil amanheceram um pouco mais voláteis do que o normal, né? Na esteira do que aconteceu na segunda e terça-feira nos mercados globais, que foi de queda por causa da disseminação do coronavírus para outros lugares, né? Algumas bolsas no mundo tiveram quedas bem fortes. A bolsa americana, a Dow Jones, que é a mais importante dos Estados Unidos, caiu em torno de 6,5% na segunda e terça-feira. Então ontem nossos mercados, quando abriram um pouquinho mais voláteis, né? Já vindo desse noticiário do coronavírus que disseminou para a Itália, Coreia do Sul e outros países no mundo com algumas mortes e que poderia chegar aqui até o Brasil, né? Então, assim, o que a gente tem visto é que realmente o coronavírus vai impactar a economia global, vai ter algum impacto econômico, mas nada tão assustador quanto foram as oscilações dos mercados nos últimos dias. E a gente queria até passar um pouquinho da entrevista do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, com que a gente concorda muito também, tá? O Warren Buffett, ele é sócio de uma empresa que vale hoje mais de 3 trilhões de reais. Ele tem uma fortuna de mais de 400 bilhões de reais feitos no mercado de ações, então é muito legal muito importante a gente pegar dicas e orientações desses grandes investidores quando eles saem para dar a palavra deles. É legal a gente aprender com eles também. E ele falou o seguinte nessa segunda-feira dessa semana. Os investidores não podem prever o desempenho de longo prazo no mercado observando as manchetes diárias. É algo assustador, mas acho que isso não deve afetar o que você faz com as ações. As perspectivas de 10, 20 anos para as empresas não mudaram nas 24 ou 48 horas. Compramos ações para ficar por anos e achamos que o cenário para 5, 10 ou 30 anos não mudou nada por causa do coronavírus. E no longo prazo, a economia estará muito melhor do que está hoje. Ele destacou ainda que a economia americana segue forte e saudável. Então, passando um pouquinho para a nossa realidade, apesar do coronavírus ter impactado alguns países lá fora, teve impacto econômico do fechamento de algumas fábricas na China, de algumas localidades na China por causa do coronavírus. Aqui no Brasil a gente acredita que o impacto é muito menor. As pessoas não vão deixar de comprar imóveis da EZTEC que a gente investe por causa do coronavírus. Elas não vão deixar de pagar seus funcionários com o sistema da TOTS que a gente investe por causa do coronavírus e nem vão deixar de fazer exames médicos no Fleury, nos laboratórios Fleury, por causa do coronavírus. Pelo contrário, talvez isso até aumente por causa desse medo da população e busquem fazer mais exames nos laboratórios. Pode até favorecer, em alguns casos, algumas empresas. O que tem acontecido é algo tão irracional quanto você ter um imóvel de R$1 milhão e seu vizinho querer vender esse mesmo imóvel por R$800 mil simplesmente porque ele acredita que os aluguéis vão cair porque há a contaminação, o contágio de um vírus lá fora por causa disso. A própria OMS já falou que esse vírus, ele não está considerando ele com efeito pandêmico, né? Os últimos dados são que a gente está tendo mais recuperação de pessoas infectadas do que novas pessoas infectadas, né, na China. Então a gente acredita que os efeitos do vírus podem estar sendo agora reduzidos em vez de estarem aumentando, tá, gente? Então, quando a gente fala de ações, essas quedas são absolutamente normais. E aí, parafraseando o Warren Buffett de novo, a bolsa é o lugar onde os impacientes trocam dinheiro com os pacientes. Então, que as quedas de hoje podem ser uma oportunidade de compra, ele ressaltou nessa entrevista dele. Então, para investir em ações, a gente precisa mudar a mentalidade. Quando a gente está querendo investir em ações, a gente está procurando empresas para investir. E se as empresas ficam mais baratas, fica melhor para a gente comprar. Então, para quem está pensando no longo prazo, como é a nossa filosofia de investimento, as nossas recomendações de ações, que são pensando em grandes empresas para o longo prazo, esse pode ser, e a gente acredita que é um bom momento para entrar ou para aumentar posições, não para sair, não é um bom momento para vender. Aquela velha máxima, comprar na baixa e vender na alta, a gente não vende as ações numa baixa dessas, muito pelo contrário, a gente está procurando empresas para comprar e aumentar as nossas posições, tá bom? Então, assim, no Brasil a gente está ainda com juros na mínima histórica, dívida controlada, o maior pacote de reformas do mundo hoje. A gente tem as reformas passando e a gente tem um novo ciclo econômico apenas começando, apesar de mais lento que a gente gostaria. Então a gente segue confiante. Os últimos dados de resultado do BTG Pactual saíram da nossa carteira, saíram muito bons.
TOTVS quase dobrou o lucro dela nos últimos meses. Todas as empresas que reportaram resultados, lojas Renner, Ambev, vieram com resultados muito fortes, muito sólidos, e o maior drive, o maior fator para crescimento das cotações das ações é o lucro. Então, os lucros em alta quer dizer cotações em alta. Se esses lucros estão vindo melhores, as cotações tendem a se recuperar no futuro, e é isso que a gente acredita. A gente segue paciente, segue confiante e vamos fortes nesse objetivo. Um grande abraço, estamos aqui à disposição para ajudar vocês nas dúvidas, caso vocês tenham.